Quem aqui é o herói da fé? Você é o herói da fé. Hoje nós estamos na segunda semana da série Heróis da Fé, você no online também. Nós estamos na segunda semana de Heróis da Fé. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, capítulo 11, que tem uma lista incrível de homens e uma mulher também. E uma mulher de fé. Infelizmente, nós não temos o número de semanas necessárias para a gente estudar todos eles, então nós escolhemos 4 para a gente trazer e puxar algumas coisas que são realçadas na vida deles. Vamos aplicar a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Quantos de vocês querem crescer? Eu quero crescer. Deus chamou você para ser extraordinário. Deus chamou você para não ser alguém normal, tá? Pessoas normais. Deus não chamou você para simplesmente ser normal. Deus chamou você para ser um super-herói, na realidade. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: eu não sabia disso, mas eu gostei. Eu sou um super-herói. Então, você é um super-herói, se você simplesmente não sabia. Então, hoje, nessa série, nós estamos agregando à nossa vida os componentes que marcaram a vida de fé dos grandes heróis da fé em Hebreus capítulo 11, e nós vamos tentar agregar eles à nossa vida. Todo domingo, antes de falar sobre o herói da fé, nós estamos falando um pouquinho sobre fé. Por quê? Porque nossa igreja, a minha vida, o meu principal dom da minha vida é o dom de fé. É o meu principal dom. Eu estou orando sobre um projeto enorme. Agora, fui ver esse projeto enorme na sexta-feira. Não sei o que vai acontecer. Ensinei ontem que a fé é a certeza, mas logo depois de fé tem algo que diz esperança. Então tem algo, eu não tenho fé completa que vai acontecer, mas eu espero que sim, e eu estou enchendo de esperança isso. Então vamos ver aqui algumas textos chaves. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Então, primeira coisa, a primeira lei da fé que nós aplicamos em nossa vida é que fé é uma certeza, fé é uma prova, tá? Então, fé dentro da sua vida é tão real quanto uma foto. Uma foto é uma prova de algo que aconteceu no passado, né? Uma câmera de segurança tira uma foto, você leva lá na delegacia, é uma prova que pode ser usada para provar que algo aconteceu no passado. Fé é uma prova de algo que vai acontecer no futuro. É tão real quanto uma foto. É tão real, está no seu coração, é real. Então, a sua salvação, você recebe ela, e para você ela é tão real quanto uma foto. Ela desceu na sua vida. Mas a segunda lei, que é interessante, é que se você não tiver fé, você pode ter esperança, né? Então, esperança diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, esperança também é muito bom. Se você não tem certeza de algo, se você não tem aquela prova, o que você faz? Você inunda aquela coisa cheia de esperança. Mas eu espero que sim, talvez aconteça. Você começa se você tem certeza, fale e vai acontecer, tá? Porque fé nunca falha. Mas sabe, o erro de pessoas é que simplesmente pensam que por falar algo vai acontecer, e às vezes não é isso, porque às vezes pessoas falam algo e a fé não acompanha, e eles ficam com cara de bobo e não acompanham, né? Está cheio de pastores caloteiros ali, porque pensavam que tinham fé, fizeram assim 12 cheques, e nem o primeiro, né, compensou. Por quê? Eles falaram, não, eu fiz o cheque em fé. Bom, se foi em fé, funcionou, porque fé é a prova, é a certeza, certo? Mas a segunda coisa é uma esperança. Então você pode inundar algo cheio de esperança. Eu espero que sim, espero que dê certo, eu acho que pode dar certo, e você inunda, e dali fé puxa daquele reservatório, porque fé é a certeza de quê? Das coisas que a gente espera. Fé nunca puxa de, eu acho que não vai acontecer não.
Fé não consegue puxar dali. Fé puxa de um reservatório das coisas que nós esperamos. Está ali, claro como dia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Terceira coisa, fé é a prova das coisas que não vemos. Aí diz, pois por meio dela, fé, os antigos, que é o assunto de hoje, falando sobre os heróis da fé, receberam bom testemunho. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima... Quantos de vocês querem se aproximar de Deus? Precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa os que buscam. Então a terceira lei da fé é que a única maneira de agradar a Deus é através de fé. Você não vai agradar a Deus simplesmente fazendo coisas, né? Você não vai agradar a Deus se ajoelhando e subindo um morro para ver uma estátua de joelhos e se chicoteando, porque você não vai agradar a Deus vivendo uma vida restrita, vivendo uma vida difícil. Muitas pessoas pensam assim, se eu viver uma vida de pobreza, eu vou agradar a Deus. Isso não agrada a Deus. Algumas pessoas falam assim, se eu viver uma vida vestido em pano de saco, eu vou agradar a Deus. Isso não agrada a Deus. A única maneira de você agradar a Deus é você viver uma vida em fé. E o que é isso? Ouvir de Deus o que Ele quer para você e viver aquilo que Ele quer para você. Isso agrada a Deus. Não viver o que você acha que Deus quer para você, viver o que realmente Ele quer para você. Então a única maneira é isso. Quarta coisa, é que fé é a única maneira de você se aproximar de Deus. Você não consegue ser alguém que caminha com Deus sem fé. Você não consegue. Nós vemos Deus e nos aproximamos de Deus através de fé, a única maneira. Quinta coisa, a única maneira de você comunicar com Deus é através de fé. Você não vai conseguir falar, você não consegue orar sem fé. É possível até rezar sem fé. Para nós que estamos no céu, Ave Maria, sem graça, né? Você pode ficar falando um monte de sílabas sem fé, e muitas pessoas fazem isso, e eles têm assim uma correntinha e vai contando as vezes que fala alguma coisa. Isso não agrada a Deus, porque isso olha, eu escrevi um livro sobre ordem. Eu acho que rotina é bom. Rotina é bom por outras razões, mas rotina não vai agradar a Deus. Você agrada a Deus somente por fé. Olha, fala uma coisa, a rotina de orar a Ave Maria pode até ter alguns benefícios naturais. Pode até ter. Você gera uma rotina, acorda uma certa hora, pode até ter, mas benefícios de você conectar com Deus não tem, não tem, porque você conecta com Deus através de fé. Sexta coisa, você conecta com Deus, a fé é a única maneira de você receber de Deus. Você recebe de Deus através de fé. Muitas pessoas, Deus constantemente está dando coisas para eles e eles não percebem. Porque você só recebe, salvação é uma coisa que Deus deu para todos. Na 2 Pedro 3:9, Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham à salvação. Deus deu salvação para todos, mas nem todos vão receber, porque só recebemos de Deus através da fé. Que mais? A última coisa que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então olha, se você quer ser um homem ou uma mulher de fé, você tem que crer com a mesma força, o mesmo nível de força que ele existe, mesmo nível de força que ele quer te abençoar. Muitas pessoas são tão maduras, tão assim, chegaram a um nível tão espiritual, que pensam assim, não, eu não vou pedir nada a Deus, porque Deus
Deus é o supremo, Deus lá, minha salvação é o suficiente. Essas pessoas não têm um relacionamento com Deus. Podem conhecer a Bíblia, podem ser estudiosos, podem ter feito vários seminários, podem ter feito o que for. Mas eles não conhecem o Deus, porque o meu Pai, Ele me ama e Ele deseja me abençoar. E Ele existe. E Ele deseja me abençoar. E o dia todo, o tempo todo, eu acordei hoje de manhã, orando. Acordei assim, blim, orando. Senhor, obrigado por esse dia. Esse dia vai ser maravilhoso. Acordei orando. Acordei 4:30 da manhã. Na cama, abri meus olhos, falei assim, bom dia, Senhor. Bati assim no meu relógio, meu despertador, ele é sensível a movimento. Então bati assim aí ele aparece o horário. Falei, 4:30. Senhor, o senhor já acordou? Mas ele estava acordado. Senhor, bom dia. E conversei com ele. É isso, fé leva a isso. Então, eu vou estar falando essas 7 coisas todos os domingos, porque nós precisamos enraizar isso em nossa vida. A ILAM é uma igreja que avança por fé, é uma igreja que conecta em Deus por fé, e não é uma fé plástica, confessa isso, fale isso, não diga isso, e pensa que por seguir algumas regras, a gente vai conseguir alguma coisa, não é isso, é uma fé profunda, e um conhecimento e uma certeza de Deus, e uma aceitação que se você não chegou ao ponto de fé ainda, como é que a gente faz? Nós somos honestos, e a gente inunda aquela situação com esperança, até a fé descer no nosso espírito, entende? É uma fé honesta, não é uma fé plástica. Então hoje, a gente vai falar sobre o herói da fé. Hoje, o nome dele é Noé. Semana passada, nós falamos sobre Abel. Recomendo fortemente, vocês do online também, e todo mundo aqui que assistam, talvez assistam de novo, e compartilhem com um amigo seu. Eu assisti de novo, eu fui abençoado com minha própria pregação. Falei, caramba, quem é esse? Que palavra! Então, compartilhem com outras pessoas. Hoje, a pessoa é Noé. Noé é alguém que todo mundo conhece. Sabe por quê? Porque se você foi para o pré-1, você quase sempre recebeu um livrinho, ou viu um banner, ou viu um pôster de Noé, e ele está lá liderando animais para dentro de um barco de madeira, certo? Então, Noé é aquele cara velhinho que ele construiu uma arca, e ele botou animais dentro dessa arca, e os animais que estavam na arca sobreviveram, e o resto de todo mundo morreu numa inundação. Quantos de vocês lembram dele? Vocês podem ler o relato dele em Gênesis 6, 7, 8, 9 e 10. E uma história muito triste, e a história é basicamente o seguinte: Deus criou o mundo, e o mundo foi pervertido. E Deus falou assim, não aguento mais, preciso fazer um restart. Aí ele falou assim, tem um justo, Noé, e eu escolhi ele para fazer um restart através da vida dele. Deus prometeu nunca mais fazer isso. Porém, o conceito de restart, Deus continua fazendo. E Deus quer fazer um restart na sua vida. E Deus quer fazer um restart na vida da sua família através de você. Então, de certo modo, você é um Noé para a sua família, entende? De certo, não que Deus vai destruir eles todos, tá? Deus prometeu que Ele não vai fazer isso, mas do conceito de trazer salvação e proteção para a família, e não só a família, mas tudo em volta
que é bênção em volta das famílias, você traz essa palavra profética. Foi isso que a fé de Noé trouxe. A fé de Noé entrou e ele trouxe salvação para a família. E através disso, ele populou esperança para o resto da humanidade. Quantos de vocês querem ser essa unção de Noé? Você pode carregar isso. Então, 4 coisas que Noé fez, quatro níveis de unção, ou quatro passos de fé que Noé carregou, e eu quero falar sobre eles, porque todos esses passos de fé você precisa ter na sua vida, todos esses 4 passos de fé. Ali em Hebreus 11, versículo 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. 4 coisas nós vemos aí que foram passos que Noé tomou, que foram passos que foram motivados pela fé. E esses mesmos passos são passos que você pode tomar na sua família e no seu quarteirão, passos que você pode tomar dentro da sua empresa, dentro do lugar onde você trabalha, na escola que você está. Esses 4 passos de postura na sua própria vida. Primeira coisa, fé entende o futuro. Fé entende o futuro. Vou ler de novo a passagem, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Agora, eu tenho que te explicar o que aconteceu, porque é difícil a gente entender a magnitude da fé que Noé teve, né? Noé ouviu que iria ter uma inundação. Alguns meses atrás, eu estava pronto para ir para dormir, e eu vi que estava chovendo muito. Então eu liguei o noticiário e eu vi que ia chover muito mesmo. E aí eu percebi, por causa da palavra de Deus e do RJTV, que era possível ter uma inundação aqui no Jardim Maravilha. Então, eu alertei a nossa equipe, que, por sinal, a gente tem uma equipe fenomenal. Eles já estavam, Cris, fenomenal. Já estavam alertados, né? Então, quando eu alertei, eles já tinham tomado os passos. Então já tinham barcos de prontidão, já tinham comida de prontidão, já estavam pegando os colchonetes e desinfetando os colchonetes, caso a gente precisasse abrir a nossa igreja para hospedar pessoas. Já estavam em contato com a prefeitura, caso precisasse de apoio. É incrível o que fizeram. Então, às vezes nós recebemos uma palavra profética e a gente toma uma ação baseada nessa palavra profética. Fantástico, tremendo. Não foi isso que Noé fez. Noé ouviu, vai chover, só que ele não sabia o que era chuva. Noé ouviu, vai ter uma inundação, e ele não sabia o que era inundação. E o dicionário Aurélio não tinha sido escrito ainda, porque ninguém nunca tinha visto inundação. E se você lê o relato, você vê que a inundação, sim, veio de chuva, mas também jorrou das rochas, né? A inundação veio de baixo e de cima. Foi uma inundação de julgamento de Deus. Nunca teve nada assim. E nunca vai ter de novo. Ou seja, ninguém na terra nunca viu nada assim, porque nunca teve nada assim. E aí depois Deus prometeu, nunca vai ter nada assim de novo.
É algo que aconteceu, que acabou, não é algo que só aconteceu localmente, em algum local, é algo que não tinha palavras para isso, nunca ninguém tinha visto, e Noé recebeu uma palavra profética de antecipação em 120 anos. Aí ele falou, Deus falou com ele, daqui a 120 anos vai ter essa inundação. Agora, e basicamente a palavra profética é, você tem 120 anos para preparar para isso. Bastante tempo para preparar. Essa é uma fé, para o futuro. Então, isso eu lembro quando eu recebi uma palavra de fé para iniciar. Tem só 3 coisas que realmente recebi naquele nível, uma palavra de fé. Uma coisa foi casar com a Renê. A segunda coisa, uma palavra de fé assim, foi para iniciar a Ilã. E alguns de vocês sabem, eu estava numa igreja enorme, 6 mil membros, estava lotado, pessoas estavam pulando, estava lá atrás. E Deus falou assim, volte para o Brasil e plante uma igreja que levanta pastores, que plantam igrejas, que levantam pastores, que plantam igrejas, que levantam pastores. E eu vi aquelas cabeças como ondas do mar. E aquilo chocou a minha vida. Chocou a minha vida. E marcou a minha vida tão profundamente que mesmo não vendo nada que parecia que estava caminhando para isso durante 15 ou 16 ou 17 anos, mesmo assim, não tinha como eu abrir mão dessa visão, porque essa visão era tão forte para mim. Noé recebeu uma visão assim, só que no caso dele, 120 anos ele ficou esperando. E não caiu uma gota de chuva. Nenhuma gota de chuva. Agora, as grandes coisas que Deus faz nem sempre são medidas por fruto. Ou seja, nem sempre você consegue ver o fruto, porque às vezes o fruto só vem muito depois. Muitas vezes. Então, nós somos um povo imediatista, mas muitas vezes o fruto só vem lá na frente, Se você pensa sobre os grandes missionários que evangelizaram a América do Sul, eles vieram aqui, aprenderam linguagens indígenas, e aí tem alguns aprenderam linguagens indígenas, e queriam traduzir a Bíblia. E as linguagens indígenas, os índios, eram linguagens só orais, não eram linguagens escritas. Olha só o que esses missionários fizeram. Eles pegaram a linguagem indígena e eles inventaram uma linguagem escrita. Ensinaram os índios uma linguagem que nunca existia. Era a linguagem deles, mas eles colocaram uma língua escrita que era a linguagem daqueles índios. Ensinaram a linguagem escrita para os índios e depois traduziram a Bíblia naquela linguagem escrita e ensinaram os índios a ler a Bíblia. Que coisa incrível! Muito devagar, muitas gerações. Mas no final ganharam almas e almas. Escute aqui, olha, fé para o futuro vê longe. Fé para o futuro às vezes vê longe. Primeira coisa, nós precisamos ter a capacidade de ver coisas que vão ir além de uma geração. Segunda coisa, versículo 7 também, pela fé, não é quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Olha, santo temor. Hoje em dia, pessoas não entendem o que é temor. E olha, com todo respeito, eu já vi pessoas pregar sobre temor.
E eu já vi pessoas assim fazer assim um malabarismo, explicando a diferença entre temor e medo. E hoje eu quero meio que simplificar enormemente. Sim, medo expulsa. Mas na realidade, temor é a mesma coisa de medo. Tá bom? Na realidade, temor e medo é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. É medo de desagradar a Deus. É medo de pecar. É medo de fazer a coisa errada. Isso é temor. É medo. Mas é medo de fazer a coisa errada. Hoje em dia, a falta desse medo é um grande problema. Nós, no Midweek, por parênteses aqui, Midweek está sendo tremendo. Nós estamos pregando sobre os livros de sabedoria, os livros de Provérbios e os livros de Eclesiastes. E são livros que focam muito no conceito de temor. Olha esse versículo aqui, que é um livro que tem a ver com temor, esse ponto, mas vem no livro de Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Temor é o início do temor. O início da sabedoria é o temor. Então, olha só. Filhos, quantos de vocês acham que filhos deveriam ter medo dos pais? Quando a gente fala desse jeito, não, certo? Mas, quantos de vocês acham que dependendo da situação, filhos deveriam amar os pais? Sim, mas dependendo da situação, filhos deveriam ter medo de fazer certas coisas, certo? E os pais deveriam ensinar para os filhos que ter medo de desagradar os pais é algo bom e ter medo de fazer certas coisas é algo bom. Meus filhos, hoje meu filho chegou de férias, ele está lá estudando na Hillsong College, chegou de férias, então a gente está entrosando ele nas coisas da igreja. Esse filho aqui é um filho meu ministerial. Eu tenho filhos empresariais, mas esse aqui é ministerial. Tá? Esse aqui gosta de palco, ele gosta de microfone, ele gosta, ou então ele vai ser stand-up comedy, eu não sei, mas é um dos dois. Mas não, estou brincando, ele é ministerial. E ele me ama. Todos os meus filhos me amam. Eles de manhã entravam no nosso quarto, pulavam na nossa cama, beijavam a gente. É muito próximo o nosso relacionamento. Porém, se eles fazem algo de errado, eles têm medo. Porque eles sabem que a consequência é significante. Então, medo no natural é algo que nos leva a andar corretamente. Medo. Funcionários deveriam amar o trabalho deles. Deveriam amar onde trabalham. Mas, quando fazem algo de errado, deveriam ter medo. Deveriam ter medo de roubar. Deveriam ter medo de fazer uma coisa errada. Deveriam ter medo. Estou falando assim, no natural, deveriam falar assim: eu não posso fazer isso, de jeito nenhum vou fazer isso. Deveriam ter medo de desobedecer a uma ordem, deveriam ter medo de falar mal da empresa, deveriam ter medo dessas coisas, deveria ter medo. Cidadãos, olha só, um cidadão, sim, ele ama a pátria, ele ama, mas ele deveria ter um pouco de medo de uma autoridade. Por exemplo, se você tem um carro e você não pagou seu IPVA e tem uma blitz, você deveria ter medo. Não tenho medo não. Não, deveria ter medo. Deveria. Se você não tem medo, tem um problema na tua cabeça. Porque eles vão pegar teu carro, vão
apreender seu carro, vão botar em cima de um reboque, vão levar lá, e você vai ter que pagar o IPVA e a multa. Olha só esse versículo aqui sobre temor no natural, Romanos 13, versículo 3 e 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você que estiver livre do medo, você quer viver livre do medo da autoridade, então pratique o bem. E ela como é que é? Enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Olha só, nós ter medo de fazer o mal é bom. Então, diante de Deus no espiritual, sim, a gente ama a Deus. Sim, a gente mergulha na presença de Deus. Fé nos leva, sim, a aproximar de Deus. Mas fé também nos leva a entender, puxa, eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de fazer algo de errado. Vou falar uma coisa aqui para vocês jovens. Eu e Renê, quando a gente namorava, a gente era muito tentado. Assim, tentado, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ao máximo. Ao máximo. Mas a gente nunca teve sexo até casar. Por quê? Medo de desagradar a Deus. Medo de desagradar a Deus. Eu não tinha medo do pai dela, porque o pai dela estava morto. Eu tinha medo de desagradar a Deus. Isso se chama temor. Eu não queria desagradar a Deus. Por quê? Porque fé percebe que isso é algo verdadeiro. Isso é algo verdadeiro. E te mantém numa vida limpa. Nós precisamos disso em nossa vida. Noé tinha isso na vida dele. Noé tinha isso na vida dele. Terceira coisa, fé entende obediência. Fé entende obediência. Olha só, pela fé Noé construiu uma arca. Meu Deus, se nunca ele construiu essa arca em terra, nunca tinha chovido, nunca tinha tido uma inundação. O tamanho da arca, só para vocês saberem, essa a frente do nosso terreno aqui em Guaratiba, a frente é 140 metros. É mais ou menos o comprimento da arca de Noé. Ou seja, ele construiu uma arca aqui dessa parede, aqui até do outro lado do Dream Center. E do outro lado lá da editora, depois da editora. Tá? E aí era uma arca de 22 metros de largura. A largura era mais ou menos a largura do comprimento disso aqui. Tá? E era 14 metros de altura. Aqui tem 11 metros de altura. E tinha 3 andares. Essa foi a arca que ele construiu no meio de terra seca, que nunca tinha inundado, porque nunca tinha chovido. E é uma arca assim, se começar a flutuar, tem que ter uma estrutura para ela não quebrar, né? Eu como engenheiro, penso assim, caramba, né? Ela vai querer fazer assim, né? É uma doideira de engenharia para fazer uma arca assim dar certo. É impressionante, mas olha esse versículo em Gênesis 6, versículo 22. Olha o que diz. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Agora, você obedece dessa forma. Você obedece dessa forma, porque leva fé para obedecer dessa forma. Sabe como nós obedecemos? A gente normalmente obedece de meia tigela. A gente obedece 75%.
né? Eu não sei se você já falou para o seu filho, vai lavar a louça. Aí ele vai e lava a louça, mas ele não limpa a pia. Aí ele deixa o macarrão no ralo. Não é verdade? Aí você fica chateado pra caramba, porque ele lavou a louça, mas deixou ali no ralo o macarrão nojento e gorduroso. E tá assim, faz você vomitar, certo? Por quê? Porque ele fez o mínimo, certo? Ou então ele lavou a louça, mas esqueceu de tirar 3 dos pratos que estavam na mesa. Aí ele lavou a louça, foi embora, mas 3 dos pratos, ou então a panela que ainda estava no fogão, e ele não lavou isso. Aí você está pensando, cara, para que eu tenho um filho desse, um marido desse? Por quê? Porque fez algo de meia tigela. Né? Eu fico assim maluco quando eu peço para alguém fazer algo e eles fazem 75%, 80% e eles pensam assim, olha o que eu fiz, e eu só olho os 25% que não fez, porque fica altamente frustrante. Não é não. Pela fé, ele fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Que coisa incrível. E demorou, eu não sei quanto tempo demorou para Noé construir a arca. Eu sei que no máximo demorou 120 anos. Algumas pessoas, a Bíblia não é clara sobre isso. Algumas pessoas dizem que foram 35, outras 40, outras 75. A gente não sabe exatamente quantos anos, mas eu sei de uma coisa, para construir uma arca, você mesmo, com as suas próprias mãos, que é do tamanho disso, isso aqui tudo, 3 andares, não foi um trabalho de uma semana, de 1 ano, 2 anos, foi um trabalho assim muito significante. E foi um trabalho que custou muito, foi um trabalho, ele provavelmente não tinha amoedo, né, para ele ir lá comprar, não tinha, ele tinha que pegar a árvore, cortar a árvore, serrar a árvore, não tinha serra, eu não sei nem como ele fez, né, mas significante, ele fez tudo exatamente. Você obedece desse nível, ou você obedece meia tigela? Olha essa outra pessoa que obedeceu, olha só, em João, capítulo 5, versículo 30, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho faz também. Não posso fazer coisa alguma por minha conta, julgo conforme o que Deus diz, logo meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5, versículo 30. Olha, Jesus falou assim, eu não faço nada, exceto o Pai me mostra. Olha, é radical isso. Mas também Jesus falou em Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Olha, fé para obedecer é fé que reconhece a autoridade. Sabe, quando um funcionário não tem um tiquinho de medo de desobedecer o patrão, ele não reconhece a autoridade do patrão. Quando um filho não tem um tiquinho de medo do pai, é porque ele não reconhece a autoridade do pai. Quando um cristão não tem um tiquinho de medo de Deus, é porque ele não reconhece a autoridade de Deus. Ele pode até reconhecer o amor, o carinho, a provisão, mas ele não reconhece a autoridade de Deus. Deus é poderoso, Ele ama, Ele quer abençoar, mas Ele é todo poderoso
Todo-Poderoso. A quarta coisa, vou terminar aqui, é que fé entende a herança da justiça. Hebreus 11, 7 diz o seguinte: por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Querido, você é herdeiro da justiça, segundo a fé. Você é herdeiro da justiça, segundo a fé. O que é isso? O que é essa justiça? O que essa justiça te traz? Em Efésios capítulo 6, fala sobre a nossa armadura. E em Efésios capítulo 6, diz o seguinte: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Agora deixa eu falar uma coisa. Essa couraça da justiça era uma peça rígida. Estava ali para impedir que setas entrassem no seu corpo, tá? Então não era era uma peça rígida, feita de couro ou então às vezes metal, né? Falar da couraça, mas às vezes de metal. Mas era uma peça rígida. Então quando você colocava, te impedia de dobrar as suas costas. Então você colocava, forçava você a olhar para frente. Forçava você olhar para cima. Forçava você olhar para cima. Impedia você de ficar olhando para os seus próprios problemas. Você não podia olhar seu umbigo. Você não podia ficar olhando assim, ó Deus, ó. Você não, porque depois que amarrava, você tinha que olhar para fora. E olha, um guerreiro não pode ficar olhando para os seus próprios problemas. Pedro fala assim, você não pode ficar olhando para os seus próprios problemas, né? Você tem que ficar, você agora está chamado para olhar para os outros problemas. Então, você não pode ficar, olha isso, olha aquilo. Você tem que olhar para cima, cabeça erguida. Você tem que saber que a sua vida, que você é um vencedor. Olha essa passagem em 2 Coríntios 5, 21. Deus fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, Jesus, ele recebeu o pecado que era seu e veio sobre ele para que nele, por causa dele, vocês fossem feitos a justiça de Deus. Agora você pode erguer a cabeça, porque você herdou essa justiça. E como é que você recebe isso? Por fé. Por fé, você recebe isso por fé. Por fé. É a couraça da justiça. Segunda coisa que a couraça da justiça faz, ele força seus olhos a olhar para o horizonte. E o que nós vemos no olho? Por que força? Porque, de novo, você não consegue olhar para os seus pés, não consegue olhar para o umbigo, não consegue olhar para o seu joelho ralado, você não consegue olhar para baixo. Você só olha para o horizonte. E o que é que está no horizonte? Os perdidos que Deus chamou você para ganhar. Olha o que Jesus falou, olha. Ele falou assim, as palavras de Jesus: eu lhes digo, abram seus olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Então, a justiça que você herdou, coloca seus olhos para cima. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou pó, eu não sou um nada, eu sou a justiça de Deus. Segunda coisa, coloque seus olhos para fora. Eu estou aqui para ganhar os perdidos. Eu estou aqui para ganhar os perdidos. Eu não vivo por mim, eu vivo para eles. Eu estou aqui para servir por eles. E a terceira coisa, que é incrível, a couraça da justiça, ninguém pode colocar nele mesmo. A couraça da justiça era uma peça inteiriça na frente, com amarras atrás.
O soldado não conseguia colocar nele mesmo. Tinha que ser colocado por outros. A primeira coisa, você não consegue colocar essa justiça em você mesmo. Jesus teve que morrer. Então Deus precisa colocar essa justiça em você. Você não consegue colocar. Mas existe mais algo muito importante. Isso é colocado em você quando você se coloca ao lado de outros. Você se coloca ao lado de outras pessoas. Outras pessoas vêm vêm e encorajam você e amarram essa couraça de justiça, e os laços vêm amarrando, vêm levantando sua cabeça, e de repente alguns de vocês hoje entraram aqui com a couraça da justiça afrouxada. De repente a sua fé está frouxa. De repente você está aqui com esperança, mas a sua fé está frouxa. E você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar certo. E Deus está aqui. E Deus quer apertar a sua couraça da justiça, para que você possa olhar para o alto. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Para que você possa olhar para fora e você falar assim: eu tenho um chamado não só para mim, mas para ajudar os outros. E para que você possa olhar para os lados e ver assim: eu sou parte de uma equipe. Eu sou parte de uma equipe. Ele ajuda a apertar a minha couraça da justiça, e eu vou ajudar a apertar a couraça da justiça dele. A couraça da justiça dele. Eu quero terminar dizendo uma coisa interessante aqui. Hoje tem pessoas aqui que vocês conseguem ver isso porque vocês têm os olhos da fé. E tem outros aqui que vocês estão tentando ver isso, mas ainda não conseguem. Vocês estão com esperança, mas ainda não conseguem ver. Olha, vocês querem, mas não estão completamente vendo. E de repente tem alguns de vocês que estão assim: mais uma pregação, mais uma pregação. Se isso é você, olha o que Jesus falou sobre Noé. Jesus disse isso. Mateus 24:37, sobre os últimos dias. Jesus usou Noé e a fé de Noé para falar sobre os últimos dias. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda dos filhos do homem. Como assim? Pessoas comendo e bebendo, dando em casamento e casando, tudo como se fosse normal. Mas aí veio a inundação, e o último momento para entrar na arca terminou, e a porta se fechou, e todos queriam entrar, mas não tinha mais possibilidade de entrar. Deus é um Deus paciente. Ele é misericordioso. Ele não quer que ninguém se pereça, mas que todos venham à vida eterna. Mas chegará um momento onde a porta da arca vai fechar. Vai chegar um momento onde a porta da arca fecha. Você no online, vai chegar um momento quando a porta da arca fechar. Eu normalmente não prego sobre isso, mas eu preciso ser honesto com você. Se você está aqui hoje, não saia daqui sem acertar. Queria que vocês fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças. Se você está aqui hoje, você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Você diz: pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou afastado, eu estou desviado. Ou de repente você fala assim: puxa, até esse momento eu estava pensando que era mais uma pregação, mas esse último versículo deixou cair no meu coração um senso de urgência. Um senso de urgência. Isso não pode ser apenas mais um dia. Eu não posso deixar passar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Eu preciso colocar a minha vida em ordem agora.
Eu preciso colocar a minha vida. Não é... Ele viu e ele teve urgência e ele agiu. Paulo viu e teve urgência e agiu. Será que você está vendo a urgência? Será que você vai agir? Quero orar por você. Se você está aqui hoje e você diz, pastor, mesmo você no online, temos pastores ali orando agora também. Se você está aqui e você diz, pastor, eu quero acertar minha vida com Deus. Eu não quero deixar nem mais um minuto passar. Eu quero colocar a minha vida em ordem, como foi nos dias de Noé. Eu sei que cada dia parece normal, mas eu sinto por fé Deus puxando no meu coração e falando assim, é agora. Esse é o momento de acertar a minha vida. Se essa pessoa é você, rapidamente, todo o olho fechado, toda a cabeça abaixada. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Fala assim, ore por mim, ore por mim. Eu quero colocar a minha vida em ordem. Eu quero acertar a minha vida. Eu quero colocar a minha vida em ordem. Eu quero acertar a minha vida. De repente você está desviado. De repente você está afastado. Ou de repente você simplesmente, você diz, Deus está lidando comigo. E eu não quero lutar contra o Espírito Santo. Eu quero acertar a minha vida. Se essa pessoa é você, rapidamente, mesmo no online, escreva ali nos comentários, eu quero acertar a minha vida com Deus. Ou aqui no auditório, levante sua mão. Fala assim, eu quero acertar a minha vida com Deus. Sem hesitar, rapidamente, se isso é você, diga eu. Levante sua mão em nome de Jesus. Ok, ótimo. Ótimo. Muito bom. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Se você está aqui e você diz, eu quero que minha fé seja mexida ao ponto de eu agir. A palavra diz que fé sem obras é morta. Eu escutei sobre a vida de Noé. Ele ouviu e ele agiu. Ele ouviu e ele agiu. E a ação dele foi complicada e longa, mas ele ouviu e agiu. E eu não quero ser alguém que ouve, mas não age. Eu quero agir. E você diz, eu estou com um sonho na minha vida que está travado. Eu escutei, eu vi fé, ver o futuro, eu vi. Mas eu estou com um sonho na minha vida que não está avançando, porque eu travei esse sonho. Olha, não sei se é uma pessoa aqui ou duas, mas Deus diz assim, eu quero liberar isso na sua vida agora. Mas você vai ter que andar em fé. Você vai ter que tomar um passo em fé. Se essa pessoa é você, talvez no online também, você fala assim, ore por mim. Eu quero destravar esse sonho na minha vida. Eu quero receber oração por isso. Rapidamente, levante sua mão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitas mãos. Fiquem de pé agora, nós vamos cantar juntos. Fiquem de pé. Sou eu e eu vou construir minha vida em ti. Tu és funda e eu vou confiar. E somente em ti não vou ser santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração.
e do amor que faz mudar. Santo e santo, és incomparável. Sim, és, e abre os meus olhos, me mostra e mostra. E o meu coração, do amor que faz mudar. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, declara aos céus e mostra quem tu és, e enche o meu coração, que faz mudar o mundo. Quantos receberam essa palavra aí? Diga amém. Amém. Engrandeça o nome de Deus nesse momento, querido. Santo. Que Deus tem ministrado muito a nossa casa, que Deus tem ministrado muito a você que está online também nos seguindo, ouvindo essa pregação, ouvindo essa ministração. É que Deus ele tem tratado de coisas elementares para que a gente possa viver de fato 100% que Ele tem para a nossa vida. E agora chegou a hora de Deus investir em nós, o que vai fazer a gente viver algo que é sobrenatural. É só pela fé que você consegue viver isso, tá? Não tem reza braba, não existe outra coisa a não ser a fé. O pastor Felipe falou algo aqui que me chamou a atenção. Eles são os heróis da fé porque eles tiveram uma fé que fizeram ele viver coisas dignas de heróis. E eu declaro sobre a vida de vocês que vocês vão viver coisas dignas do mundo olhar para cada um de vocês, para sua casa, para sua família, e enxergar um verdadeiro herói, enxergar uma fé sobrenatural. Viva com essa fé 100% do que Deus tem para a sua vida. Sonhos foram reativados aqui, desejos de irem a um lugar que vocês acham que de repente não ia conseguir chegar. É o que Deus está ativando aqui nesse lugar. Feche os seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado por uma medida de fé que nos tira, ó Deus, da nossa zona de conforto. Obrigado, ó Deus, por uma medida de fé, ó Deus, que nos faz caminhar a segunda milha. Uma medida de fé, ó Deus, que nos faz colocar o pé em cima da água, crendo que nós vamos caminhar sobre as águas. Ó Deus, é essa fé que o Senhor tem esticado essa igreja. Deus, que o Senhor possa nos esticar, nos estimular, ó Deus, a viver, ó Deus, as Tuas promessas, as promessas, ó Deus, que dizem, ó Deus, que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhum imaginou, que é o que o Senhor tem preparado para cada família, para cada homem, para cada mulher que está aqui, que nos assiste nesse momento. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, transbordar. Ó Deus, a Tua palavra diz que tanto querer quanto realizar vem de Ti. Ó Deus, nós estamos aqui dizendo, eis-nos aqui. Ó Deus, envia sobre nós o querer e envia também sobre nós o realizar. Ó Deus, nos joga, ó Deus, nos estimula, nos empurra a viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa semana seja uma semana maravilhosa de vivermos de fé em fé, de milagre em milagre, de fé em fé, de milagre em milagre, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Se você recebe isso, diz um amém bem alto. Nós amamos a sua vida. Fique em paz. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Aleluia, meus queridos. Que bênção de culto, que maravilha de palavra. Olha, eu estou assim maravilhado, tocado profundamente com essa ministração poderosa desse dia. Espero que você tenha sido tocado tanto quanto eu fui, que seu coração tenha sido compungido, quebrantado diante de Deus. É uma alegria muito grande poder te receber aqui. Eu sou Paulo, pastor do Campus Online, e quero dizer do prazer e da satisfação imensa saber que você está aí, nos acompanhando, está junto com a gente no nosso culto. Nós somos Elan Church, Igreja Luz às Nações,
e quero que você venha fazer parte desse tempo maravilhoso, incrível que Deus está fazendo no nosso meio. Venha fazer parte de uma família espiritual. Continue nos acompanhando através do nosso site elanchurch.online ou através das outras plataformas digitais do Facebook e do YouTube. Agora, o importante é que você escreva nos comentários para que você possa estar ali interagindo com a gente. Se você é novo aqui, escreva a palavra novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Mas que você possa também estar comentando, tirando dúvidas, fazendo pedido de orações. Pode fazer nos comentários do Facebook, do YouTube ou também do nosso site. Não importa, o importante é que você comente, que você fale, que você esteja em contato conosco. Mas há também um canal muito especial. Você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem escrito novo aqui, ou pedido de oração ou esclarecimento de dúvidas, que é através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. O número está aparecendo aqui embaixo. Mas eu também tenho um convite muito especial para que você venha estar mais próximo de nós e conhecer melhor a Elan e conhecer os amigos e irmãos que estão aqui te esperando, de braços abertos. É um convite para o nosso GT, Grupo de Temporada, que é o nome que nós damos para as células ou grupos caseiros. Esse é um espaço de comunhão profunda e intensa. E você não pode ficar de fora, porque esse é o momento onde nós estamos crescendo, expandindo e sendo fortalecidos através dessa comunhão, que pode ser presencial ou online. E mesmo a comunhão virtual, o poder é real. Eu quero que você venha fazer parte disso conosco. Vem ser Elan com a gente. Procure um dos nossos GTs. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp mesmo e nós vamos ter toda a alegria em te receber. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.